pessoal, vamos iniciar então a terceira parte do estudo dos juros simples. Então, no estudo dos juros simples, na segunda parte nós vimos o cálculo do juro, o cálculo do capital sobre o juro, o cálculo da taxa e o prazo sobre o juro. Tá? Agora nós vamos trabalhar em cima da ideia do cálculo do montante. Tá? Então, o montante, ou valor futuro de um capital, que vamos indicar por FV, de valor futuro, é igual à soma do capital mais os juros referentes ao período de aplicação. Assim temos, no caso ali, que FV, né, é igual a PV mais J. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um capital de R$100, tenho um juro de R$10, então meu montante vai ser R$110. Ou seja, a soma desse capital mais o juro. Bom, como sabemos, o juro é PV vezes I vezes N, certo? Como está aqui embaixo. Então, se a gente diz que o FV é igual a PV mais J, a gente pode dizer que o FV é igual a PV mais PV vezes I vezes N. Ok? Bom, sendo isso, podemos colocar o PV em evidência e aí a gente pode escrever, então, que o montante vai ser PV é igual a PV que multiplica 1 mais I vezes N. Vamos ao exemplo. Uma senhora depositou R$25.000 em uma conta bancária especial que rende a uma taxa de juros simples de 5% ao mês. Qual será o saldo da aplicação após 125 dias? Vamos à resolução. Primeiramente, nós temos que organizar os dados, certo? Então, temos ali que 25.000 é o capital, o valor que foi depositado. Temos uma taxa de 5% ao mês, que, como a gente já falou nos exemplos anteriores, nós temos que pegar esse 5% e dividir por 100 para transformá-lo em forma unitária, tá? Para a gente colocar no cálculo. E aí temos então o 5% fica 0,05. Tá? E o período de aplicação de 125 dias, certo? Como nós temos, e aqui é importante, como nós temos uma taxa ao mês, logo o nosso período tem que estar em meses também. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que pegar os 125 e dividir por 30, de 30 dias no mês. Fazendo esse quociente, teremos então 4,1666 meses. Ou seja, a partir desse momento nós deixamos exatamente o período proporcional à unidade da taxa. E nós queremos calcular então o saldo da aplicação, que seria o cálculo do montante. Se nós queremos calcular então o montante, nós vamos utilizar a fórmula do FV igual a PV vezes 1 mais I vezes N, como nós vimos no slide anterior. Fazendo as devidas substituições, nós temos que o nosso PV é 25, certo? Nós temos que a nossa taxa é 0,05 e nós temos também que o nosso período é 4,1666, certo? Bom, o próximo passo que a gente tem que fazer, a gente não pode esquecer, que antes de fazermos a adição, nós precisamos fazer a multiplicação entre esses termos, certo? Então teremos 0,05 vezes 4,1666, teremos então 0,283. O que a gente faz aqui? Nós vamos fazer a soma, certo? Somamos então e aí temos 1,2083. Uma coisa que eu não lembro se eu comentei no slide anterior, na parte 2 do curso de juros simples, estamos trabalhando sempre com 4 casos após a vírgula, tá? Por isso que eu estou mantendo aqui então o 0,2083, que aqui vai dar uma dízima periódica, né? Aqui vai dar 1,2083 que é a soma, enfim, estou trabalhando com 4 casas, depois quando chega na resposta final, aí sim eu trabalho com as casas dos centavos, ok? Bom, fazendo então o produto aqui para finalizar, temos então o resultado de R$ 30.208,33. Então nós temos, de um capital de 25 foi para 30 mil, o nosso montante é exatamente o capital de 25 mil acrescido de R$ 5.208. Então o nosso montante R$ 30.208. Bom, da mesma forma que nós fizemos lá o cálculo do capital com relação ao juro, nós vamos fazer agora aqui o cálculo do capital com relação ao montante. Então nós temos que FV é igual a PV vezes 1 mais I vezes N. Bom, se nós queremos
encontrar a fórmula do PV, o que a gente tem que fazer? Tudo isso aqui que está multiplicando o PV vai passar para o outro lado, dividindo. Então, a gente vai ter FV sobre 1 mais I vezes N igual a PV. Por isso, essa fórmula aqui. Então, a gente sabe que o PV é igual a FV sobre 1 mais I vezes N. Vamos ao exemplo. No exemplo 7, então, temos determinar o valor atual de um título cujo valor de resgate é de R$500 mil, sabendo-se que a taxa de juros é de 3% ao mês e que faltam 7 meses para o seu vencimento. Bom, para fazermos a resolução, então, o que a gente tem que fazer primeiro? Organizar os dados da questão. Então, como o primeiro dado ali, o valor de resgate de R$500 mil é o nosso FV. A gente tem uma taxa de juros de 3% ao mês, está em forma percentual, aí nós dividimos por 100 para chegarmos ali a 0,03, que é a forma unitária. Tá? E que no caso o período de vencimento é de 7 meses, ou seja, o prazo 7 meses. Aqui é importante, como nesse caso aqui nós já temos proporcional o período de 7 meses com relação à unidade da taxa, então não precisa a gente trabalhar nada aqui, basta a gente calcular então o nosso valor atual aqui, que vem a ser o nosso PV. Bom, queremos encontrar o PV, pegamos a fórmula do slide anterior, PV é igual a FV sobre 1 mais I vezes N. Faça a substituição do FV, coloco R$500 mil, depois abaixo eu substituo ali onde tem o I, eu vou colocar então a taxa de 0,3 vezes o 7, que é o período. O que a gente faz primeiro aqui? Faço então o produto, que antes da adição é o produto de 0,03 por 7, que vai dar 0,21. Feito isso, faço a adição, 1 mais 0,21 vai dar 1,21. 500 mil dividido por 1,21, teremos então um capital de R$ 413.223,14. Ou seja, ao aplicar esse valor por um período de 7 meses a uma taxa de 3% ao mês, chegaremos a um total de R$ 500 mil. Para o cálculo da taxa com relação ao montante, então temos FV igual a PV vezes 1 mais I vezes N. Bom, queremos encontrar a taxa, então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai pegar o nosso PV, que está multiplicando aqui, vai passar para o outro lado, dividindo, e aí eu vou ter FV sobre PV é igual a 1 mais I vezes N. O que eu faço agora? Pego o meu 1, jogo para o outro lado, e aí vou ter FV sobre PV menos 1 é igual a I vezes N. O que eu posso fazer agora? Se eu quero descobrir o meu I, eu vou pegar o meu N que está multiplicando e passar para o outro lado dividindo. Ou seja, eu posso até colocar aqui, ó, entre parênteses. Tá? E aí eu vou ter então FV sobre PV menos 1, tudo isso entre parênteses, sobre N, que vai ser igual a I. Ou seja, nos leva a essa situação aqui, onde o I é igual a FV sobre PV menos 1 sobre N. Vamos ao exemplo. Fernando obtém R$4 mil emprestados de um agiota, entregando-lhe uma nota promissória no valor de R$8 mil, com vencimento para 12 meses. Determinar a taxa mensal e anual de juros cobrada pelo agiota. Bom, primeiro passo então da resolução, separamos os dados, organizamos os dados, e aí temos o nosso capital inicial de R$4 mil, que é o valor que o Fernando pegou emprestado, o valor final, que é no caso o valor da nota promissória, o vencimento, em R$8 mil, tá? Por um prazo de 12 meses. Então queremos definir a taxa. Bom,
Se nós temos aqui, ó, o período aqui de cara de 12 meses, ao aplicarmos esses dados aqui na fórmula, nós encontraremos a taxa ao mês. Ok? Porque se está em mês, vai encontrar o mês. Se estivesse em ano, encontraria em ano. Bom, o que a gente faz agora? Pega a fórmula. Temos aqui I igual a FV sobre PV menos 1 sobre N e faz as devidas substituições, onde é FV vai ficar 8.000, onde é PV vai ficar 4.000 menos 1 sobre 12, que é os 12 meses. Fazendo aqui a solução, 8.000 dividido por 4.000, posso até cortar os zeros aqui, né? Corto os zeros aqui, com os de baixo, e aí teremos 8 dividido por 4, vai ficar 2, 2 menos 1 sobre 12, então vai ficar 1 sobre 12, dividido ali, então vai dar 0,083 em forma unitária. Multiplico por 100, encontro a forma percentual, 8,33% ao mês. Como estamos tratando de juros simples, basta eu pegar o 8,33% e multiplicar por 12 para termos a taxa ao ano. E aí teremos então, arredondando ali, 8,33 vezes 12 vai dar 100% ao ano. Certo? Até dá para a gente observar bem, né? De 4 para 8, dobrou 100%. Então temos a taxa de 8,33% ao mês e 100% ao ano. Encerramos então assim a parte 3 sobre juros simples. Até a próxima.